Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos para esse tempo de reflexão na palavra e eu dou as boas-vindas a cada um que nos assiste nesse instante. E nós estamos olhando para os evangelhos no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, de onde nós estamos extraindo as palavras de Jesus, palavras que nos trazem ensinamento, direção, advertência. E antes de entrarmos nas palavras de Jesus de hoje, eu quero orar. Vamos orar nesse instante. Pai de amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra e retirarmos dela os ensinamentos do que nós necessitamos a cada dia, para que cada vez mais estejamos parecendo com o Teu Filho Jesus, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Nos abençoe nesse tempo e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar ao nosso coração e nós permitirmos que Ele haja realmente dentro de nós, transformando a nossa vida. Assim que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós temos olhado nessas últimas semanas para essas palavras de Jesus. Eu até recomendo, se você puder, que você ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores e aí vocês poderão perceber da importância de nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, estarmos atentos realmente aos seus ensinos, às suas orientações e às suas advertências. Nós podemos já ver, por exemplo, a respeito de que, como discípulo de Jesus, nós seremos reconhecidos quando nós amarmos a Deus e obedecermos às suas instruções, à sua palavra, às suas leis, nós amarmos uns aos outros e ainda quando nós, ligados em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, produzimos os verdadeiros frutos espirituais, que são frutos que vão daqui para a vida eterna. Nós também vimos a respeito de que nós estaremos diante sempre de situações em que nós devemos declarar nossa fé em Jesus e, como discípulos, vivermos essa fé de uma maneira autêntica. E nós sabemos que nós vamos passar por muitas dificuldades durante essa vida aqui nesse lugar, nessa terra. Mas nós somos realmente exortados por Jesus a vivermos a verdade do Evangelho nas nossas vidas, para que nós possamos assim, quando chegar naquele último dia, recebermos do próprio Cristo esse convite de vinde, benditos de meu Pai que possui por herança desde a fundação do mundo. E hoje eu quero ler o texto de João, capítulo 4, no verso 23, que nos diz o seguinte. João 4, 23, estou lendo na Nova Versão Transformadora. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. O capítulo 4 de João nos relata o momento em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana e daquela conversa reconhece que ele era o Cristo. E dali, realmente Jesus diz àquela mulher isso que eu acabei de ler, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela faz parte da vida do discípulo de Jesus, do Filho de Deus. A adoração, ela precisa existir dentro de nós como uma maneira de nós nos relacionarmos diretamente com Deus, porque só Ele é o Deus verdadeiro e só Ele é aquele que deve receber a nossa adoração. E eu quero, a partir desse texto, trazer para nós 3 pontos em que momento vai acontecer essa verdadeira adoração em espírito e em verdade, que é essa adoração que o Pai está procurando. No primeiro momento, nós devemos entender que a verdadeira adoração em espírito e em verdade que o Pai procura começa dentro do nosso coração. É a expressão da nossa fé, é uma ação do Espírito Santo dentro de nós
que nos ajuda a entendermos quem é Deus e por que nós o adoramos. Quando a adoração acontece verdadeiramente no nosso coração, é porque nós nos relacionamos com Deus de uma maneira tão intensa, tão integral, que nós vemos que, como Deus Criador, como Deus que nos criou e que sustenta todas as coisas, só Ele deve ser adorado. E essa expressão de adoração é uma expressão de rendição. É uma expressão onde nós realmente nos prostramos diante de Deus, diante de quem Ele é, e o adoramos. Isso quer dizer, nós realmente dizemos a Ele todas as verdades de quem Ele é, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que está presente na nossa vida e somente Ele é digno de ser adorado. E se a adoração começa no nosso coração, é porque há a presença dele na nossa vida. E nós precisamos destacar a importância do Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando nesse processo da verdadeira adoração. E tudo isso aconteceu a partir do momento em que nós, nos reconhecendo pecadores, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E a nossa mente, o nosso coração começa a ser transformado e nos voltamos somente para Deus. E entendemos que nós devemos nos render diante dele e adorá-lo com a nossa vida, através do que nós sentimos, através do que nós pensamos e através do que nós falamos. Um segundo ponto que eu quero trazer é de que a verdadeira adoração em espírito e em verdade também é expressa com ações exteriores. E quais seriam essas ações exteriores? Lembre-se, ela em primeiro lugar acontece no coração, no nosso coração. E nesse segundo ponto, nessas ações exteriores, ela começa com boas obras. Quando nós estamos praticando boas obras, nós entendemos de que o que nós fazemos, como por exemplo dar um copo de água, nós fazemos a Jesus. Ele mesmo disse isso. Tudo que você fizer a qualquer um desses pequenos, você está fazendo a mim. E isso, diante de Deus, também é adoração. Porque nós estamos fazendo isso por amor a Deus, por amor a Jesus. E não só na expressão das boas obras, nós também podemos entender que é na expressão das artes, da música, da pintura, da dança. Eu sei que durante muito tempo a música ela foi colocada como sendo primeiro em termos de adoração. Mas veja, se a adoração ela começa no nosso coração, a maneira como nós vamos expressar exteriormente, ela fica realmente em segundo plano. São oportunidades. A oportunidade de adorar a Deus através das expressões culturais e artísticas. E aí nós incluímos a música, o canto, os instrumentos musicais. E ainda dentro desse ponto nós precisamos entender que os nossos dízimos e ofertas também são expressões de adoração a Deus. Quando nós lemos tanto no Velho Testamento como, por exemplo, Abel, Abraão, Moisés, Davi e outros, eles expressaram a sua adoração a Deus através do sacrifício do holocausto que era oferecido a Deus. E isso também tem a ver com aquilo que nós entregamos através da nossa vida. Então, os dízimos e ofertas, elas são expressões da verdadeira adoração, porque elas são feitas a partir do nosso coração. Até quando nós lemos lá o que Paulo fala em 2 Coríntios, de que Deus ama o que dá com alegria, porque isso é o que Deus vê, Ele vê a nossa intenção, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós desejamos em relação a Ele. E quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, ela também é uma expressão de adoração. Mas ainda tem um terceiro ponto, que é de que a verdadeira adoração em espírito e em verdade, ela transcende não só esse tempo presente,
mas ela também alcança a eternidade. Hoje Deus, Ele é o nosso alvo de adoração e Ele recebe a nossa adoração desde hoje, quando nós vivemos nesse mundo, enquanto vivemos nesse tempo presente. E quando Jesus voltar, quando nós formos para o céu, a adoração ainda permanecerá. Hoje nós adoramos a Deus, nós somos representantes como embaixadores de Deus aqui nesse mundo, nessa terra, e nós temos as questões de missões e tantas outras coisas que nós podemos fazer e fazemos porque fazem parte das ordenanças que nós recebemos de Jesus, de ir pregar o Evangelho, ensinando todas as pessoas a guardarem aquilo que eles nos têm ensinado. Isso quer dizer, fazer discípulos de Jesus. Mas quando nós chegarmos no céu, não haverá mais missões, não haverá mais necessidade das outras coisas, mas a adoração ela permanecerá, ela acontecerá continuamente na presença de Deus. Eu estava me lembrando do que Paulo fala no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele diz que ainda permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, que o maior deles é o amor. Eu estou fazendo um paralelo em relação a essa questão da adoração. A fé e a esperança, elas são realmente necessárias nesse momento de vida, nesse mundo, porque nós cremos em Deus, confiamos em Deus. A esperança é essa força que nos move dentro de nós para aguardarmos o dia em que Deus realmente, através de Jesus, vem nos buscar. Enquanto estivermos nessa terra, a fé e a esperança e o amor deverão estar dentro de nós, e o maior deles é o amor. E por quê? Nós estaremos eternamente na presença da verdadeira fonte do perfeito amor, que é o nosso Deus. Por isso que nós estamos diante do nosso Deus maravilhoso hoje, adorando Ele em espírito e em verdade, oferecendo a Ele o que nós temos de melhor, mesmo dentro das nossas imperfeições. Mas eu entendo claramente de que a presença do Espírito Santo em nós nos ajuda a entender que nesses três pontos, de que nós adoramos a Deus com toda a inteireza de coração, com toda a intensidade do nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração. Nós também externamos essa adoração através das boas obras, através das artes, das expressões artísticas e também dos nossos dízimos e ofertas. E por último, através da nossa adoração que transcende esse momento que nós vivemos e que vai até a eternidade. De que maneira você tem adorado a Deus? Você tem buscado a adoração como uma maneira de viver diante de Deus? Você tem procurado fazer da adoração realmente o teu estilo de vida, sabendo de que Deus conhece o nosso coração e de que Ele sempre está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero orar com você nesse instante. Pai de amor, obrigado pelo presente que a adoração é na nossa vida. Porque através da adoração nós podemos expressar realmente aquilo que o Senhor é. E através da adoração o Senhor também nos dá a oportunidade de cada vez mais nos aprofundarmos no relacionamento contigo e vivermos essa vida como discípulo, que se prepara a cada dia para aquela adoração eterna que acontecerá na tua presença. E enquanto nós estamos aqui, as expressões também da adoração, através dos dízimos e ofertas, das artes e também das boas obras, que elas possam cada vez mais expressar a tua presença em nós e que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que nós possamos ser cada vez mais adoradores do Deus eterno, que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Ele está à procura de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida.